Muito bem, prezado aluno, prezada aluna, vamos então aí colocar a mão na massa, ou as mãos na massa, e conversar um pouquinho sobre esta religião, que é uma grande religião. Na verdade, é a segunda maior religião do mundo atualmente, que é o islamismo. E vamos então aqui falar um pouquinho sobre sua história e principais características, ok? Vai ser assim uma videoaula muito bacana, porque a gente, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do Islã, ou islamismo, como queira, que é uma religião hoje que está muito presente, à semelhança das outras religiões que nós estamos abordando nesta disciplina de História das Religiões. Ela é uma religião que surge no Oriente, mas do contexto asiático, mas ela está presente também no Ocidente, com muita força. Inclusive o islamismo, então, nem se fala. Está presente com muita força de maneira direta e indireta. Se você vai, por exemplo, à internet, ao YouTube, para encontrar vídeos de pessoas muçulmanas falando sobre a sua religião, pessoas não muçulmanas comentando também a respeito do Islã, você vai encontrar bastante conteúdo. Isso mostra a influência da religião, isso mostra a presença da religião e, de certo modo, penso eu, denota também o interesse das pessoas pelo Islã. E é um fato notório, é um fato bem conhecido de muitos, mas vale a pena destacar aqui nesta videoaula. O Islã é uma religião que cresce vertiginosamente. Atualmente, ela tem, como mencionei, 1,2 bilhão de adeptos. Está aí atrás apenas do cristianismo, que é a maior religião do mundo, mas já há estimativas, inclusive, de uma possível superação em número de adeptos. O islamismo cresce em diversos lugares do mundo, alguns lugares mais, outros menos, está presente em diversos países e é uma religião, portanto, com muita força, é uma religião muito vibrante, e os seus seguidores em geral são muito fervorosos, né? A gente coloca na tela seguinte para você aí a nossa introdução. Vamos então começar a conversar um pouquinho sobre o Islã. E essa palavra islamismo, ela deriva do termo Islã, que tem origem na língua árabe e significa submissão a Deus. Então, pessoal, deixa eu já pontuar isso aqui para vocês nessa partida, nesse início de videoaula. Esse conceito, isso aqui é um conceito, posso dizer assim, muito importante no Islã. A ideia de submissão a Deus, a ideia de submeter-se a Deus, e isso inclusive tem essa crença, essa convicção, ela tem uma relação direta ali com um dos 5 pilares do Islã, que nós vamos discutir também durante essa videoaula. Faz parte do conjunto de crenças do Islã. Então, ser muçulmano significa ser submisso a Deus, ok? Se uma pessoa pretende ser muçulmana, mas não aceita essa ideia de submissão, ela virtualmente não poderá ser muçulmana. Então, se eu estou falando nesses termos, é até redundante falar isso, mas para enfatizar a redundância, o pleonasmo, às vezes essas formas de redundância têm uma finalidade didática também. Então a ideia aqui é justamente destacar esse conceito que é muito importante no Islã. Ser muçulmano implica diretamente na submissão a Deus, a Allah. Maomé é considerado o profeta de Allah. Aqui, outro ponto importante também. Maomé, ele é uma figura central no Islã, ok? Maomé, o profeta, é considerado o último profeta de Allah. Ele, segundo a tradição islâmica, recebeu revelações, inclusive do anjo Gabriel. Ele então transmite oralmente essas tradições, que são posteriormente registradas após a sua morte. Essas revelações são registradas no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, rigorosamente lido. Existe uma dedicação, uma devoção muito grande ao Corão, ou ao Corão, como queira. As duas formas estão corretas. É que Al-Corão é como se fosse o artigo precedendo ali a palavra. Então, Corão, na verdade, também está correto. Corão, inclusive,
significa ler. Ou leitura, né? Eu até inclusive coloquei isso no material didático para vocês. Tá? É apenas uma distinção aí interessante que a gente faz entre Alcorão ou Corão. Né? A palavra Alcorão significa a leitura. Funde aí as palavras Al e Corão, a leitura. Basicamente é isso. Voltando à nossa linha de raciocínio, então, Maomé ele é considerado o profeta de Alá, o último dos profetas. Ele vai ensinar essa submissão a Alá e é uma figura fundamental. Ele é uma figura muito importante não apenas para a religião muçulmana, para o Islã, mas ele é muito importante, podemos dizer, e com justiça, para a civilização árabe. Tá? Então a gente pode pensar o papel de Maomé transcendendo, inclusive, a própria religião, embora tudo isso esteja ligado, vinculado, interligado. Né? Antes de Maomé, os povos que viviam na Arábia eram povos dispersos, ou seja, não havia uma espécie de governo unificado. É Maomé que vai gradativamente contribuir para que haja uma coesão maior, para que esses povos se unifiquem, para que haja uma unificação, então, desses diferentes povos que, às vezes, inclusive, rivalizavam entre si. A prova disso é o conflito que havia entre Medina e Meca. Né? Medina, que antes se chamava Yatrib, depois passa a se chamar Medina. Havia um conflito entre as cidades. Maomé propõe ali uma trégua de 20 anos que o pessoal de Medina quebra. Então Maomé, junto com seus súditos, aliados, ele vai em direção não, desculpa, gente, eu estou trocando as bolas aqui. Na verdade, Maomé ele vai para Medina, ou Yatrib, propõe uma trégua de 20 anos. O pessoal de Meca é que quebra esse acordo. E aí Maomé então reúne os seus parceiros, reúne os seus aliados e vai em direção a Meca, conquista Meca, vencendo assim os seus inimigos. E contribui para essa unificação da Arábia. Isso, o pessoal que pesquisa, que estuda a história do Islã, bem como da Arábia, afirma, os historiadores afirmam, tem dado sinais, tem dado indicativos, vamos dizer assim, ou apontado, na verdade, claramente, a contribuição de Maomé nesse sentido para a civilização árabe, né, ali no 7º século. Então, Maomé é uma figura muito importante. Aqui, pessoal, deixa eu agora mudar de assunto com vocês para falar dessa palavrinha Alá, que é, na verdade, traduzido por Deus. Tá? Alá é Deus em língua árabe. E a gente já vai conversar um pouquinho aqui sobre o problema do preconceito religioso, especificamente o preconceito contra muçulmanos, mas é interessante que a gente vive numa cultura que, por vezes, contribui para alimentar esse preconceito, de modo que a gente vai sendo formatado, vamos dizer assim, e a simples menção da palavra Alá num noticiário, ou num filme, ou ver alguém fazendo uma oração muçulmana em língua árabe, parece que choca, as pessoas se assustam, porque houve uma associação quase que inevitável, porém muito imprópria, muito infeliz, entre extremismo religioso, fundamentalismo religioso e violência religiosa, no caso do terrorismo, e o islamismo. Então se faz essa associação, isso tem que ver muito com os atentados terroristas, que são aí, cuja autoria é reivindicada por grupos extremistas do Islã, tá? Mas justiça seja feita. O problema do fundamentalismo religioso, o problema da boçalidade religiosa que acaba descambando, vamos dizer assim, em violência factual, em violência física, e não apenas na violência simbólica, isso não é exclusividade do Islã. É importante dizer isso aqui. Isso não é uma exclusividade da religião muçulmana. Se você olha a história do cristianismo ao longo de 2000 anos, por exemplo, o que a gente mais vai ver é boçalidade, é coisas que a gente nem acredita ao ler a história. Então o cristianismo ele tem um lado negro da sua história, ele tem um lado sombrio,
tenebroso da sua história, né, de violência, de assassinatos, em nome de Deus, né, em nome da fé, em nome da doutrina, né, da santa doutrina. Então o problema do fundamentalismo ele não é uma exclusividade aí do Islã, ok, pessoal? É importante dizer que você vai encontrar o Islã é uma religião hoje muito grande, presente no mundo todo, inclusive no Ocidente. E você vai encontrar na internet muita gente muçulmana, religiosas muçulmanas, falando do Islã em outra perspectiva e, pelo contrário, não legitimando a prática da violência, não legitimando essa brutalidade que se pratica aí por grupos extremistas, como Estado Islâmico e outros mais. Então a gente precisa abordar essa questão com honestidade e entender que o fundamentalismo e a violência simbólica e factual não é exclusividade do Islã. Ela está presente nas diferentes religiões, inclusive nessas grandes religiões monoteístas, como é o caso do judaísmo, cristianismo e aqui o islamismo. Claro, pessoal, a gente não pode fechar os olhos, não podemos minimizar esse problema, é muito grave. Se a gente for falar da violência simbólica, né, do discurso religioso, isso é uma constante nas diferentes religiões. Você percebe isso no Islã, por exemplo, quando você ouve um muçulmano falar que os muçulmanos são os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Reside, subjaz nessa fala uma violência simbólica, de desrespeito aos cristãos que se reconhecem também como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Então é um tipo de fala que segrega, um tipo de fala que define um grupo como verdadeiro e outro, se um grupo é verdadeiro, o outro tem que ser, no mínimo, questionável. Então, assim, para não ser muito dualista aqui, mas o fato é que é uma fala que segrega. Então, esse problema da violência simbólica está presente nas diferentes religiões. Se você vai para o discurso religioso cristão hoje, seja ele católico ou protestante, a violência simbólica do discurso religioso cristão é enorme, chega a ser assustadora em alguns momentos. As igrejas, por exemplo, as igrejas de tradição pentecostal, cuja pregação é marcada por moralismo religioso, você vai ver que normalmente é um discurso carregado de violência simbólica, que também segrega, que também opera com aquela mecânica de falar de cima para baixo. Eu aponto o pecado dos outros como se eu fosse imune a esse pecado. Então, é um problema incrustado nas diferentes religiões, que, claro, não tira a sua importância, não podemos olhar a religião apenas por esse ângulo, mas é um problema e a gente precisa olhar para isso com honestidade e capacidade de autocrítica, justamente para corrigi-los, justamente para que haja um melhoramento. Então, pessoal, eu falei tudo isso a partir aqui da palavra lá, mostrando justamente o problema do preconceito e parece que determinadas pronúncias, determinadas expressões funcionam para a gente como códigos mentais. Então as pessoas ao ouvirem Alá ou um muçulmano orar em árabe, eles já se assustam. Mas veja, Alá é uma palavra da língua árabe, que é a língua de uma civilização, que que faz parte da tradição muçulmana, inclusive. Tá? Então a gente precisa entender essa questão de modo mais holístico, de modo mais abrangente. O preconceito é um problema. Eu coloco aqui como título desta apresentação o problema do preconceito. E o preconceito ele está presente dentro e fora da religião, de modo que a religião também sofre com o preconceito. O religioso sofre com o preconceito. Às vezes, um religioso sofre preconceito de uma pessoa que é de outra religião, e às vezes até da mesma religião. Então, a mãe do preconceito é a ignorância. Daí a importância do conhecimento. O preconceito específico contra o muçulmano é chamado, ou contra a religião Islã, é chamado de islamofobia, que indica justamente esse preconceito e a discriminação contra muçulmanos. Ocorrências relacionadas ao terrorismo e ao fundamentalismo religioso no Islã são usados como fatores legitimadores desse preconceito. Mas esses problemas, violência e fundamentalismo, não são, nem de longe e em hipótese alguma, uma exclusividade do Islã. Tá? É engraçado as pessoas, muitas vezes que são de outras religiões, deslegitimarem toda uma tradição milenar, diga-se de passagem, com base na prática do fundamentalismo religioso, das ações de violência, dos atos de terrorismo, porque esses grupos
eles não representam a totalidade do Islã. Assim como grupos fundamentalistas também no interior do cristianismo, do judaísmo, não necessariamente representam a totalidade dessas religiões, né? E é interessante que mesmo o Islã, que é uma religião com certa... eu iria pronunciar aqui a palavra hegemonia, mas não é essa a palavra, pessoal. Eu queria usar aqui, apelar à ideia de unidade, né? Mas o Islã não é como as outras religiões não são. Não existe uma... Talvez possamos falar em unidade, talvez possamos falar em conceitos centrais, ideias centrais, crenças centrais, que permitem então essa unidade, ou que viabilizam essa unidade. Mas não há unanimidade. Mesmo numa religião... claro, o Islã ele não é tão multifacetado como o cristianismo. O cristianismo ele é muito multifacetado. Se você olha para o protestantismo, você tem uma infinidade enorme de denominações no interior do protestantismo, né? O próprio catolicismo tem faces diferentes. É interessante isso. A Igreja Católica é bem coesa também no seu governo, ela é bem unificada, mas você tem movimentos dissidentes hoje que se apresentam, como por exemplo a Igreja Católica Brasileira, e por aí vai. Então, percebe, pessoal, o ponto que eu quero chegar é que o Islã, em relação ao cristianismo, é uma religião um pouco mais, ou talvez até bem mais unificada. Mas mesmo numa religião com esse perfil, você já tem desde os seus primórdios divergências de natureza hermenêutica, de natureza interpretativa. Tá? Prova disso são aí, ou prova disso é a existência desses dois grandes grupos muçulmanos, a saber, os xiitas e os sunitas. Há outros grupos, claro, mas esses são os maiores, são os principais, e ao que parece aí, aproximadamente 90% do mundo muçulmano é composto por sunitas. Tá? Então, a existência desses grupos, de per si, já é uma evidência de que não há uma unanimidade absoluta no Islã. E isso é muito importante, porque mostra que ninguém é dono da verdade. Ninguém poderá ser dono da verdade. Então esses grupos fundamentalistas, esses grupos radicais, eles na verdade não representam a totalidade da religião. Isso tem que ficar claro, pessoal, para que a gente não cristalize, para que a gente não, digamos assim, perpetue determinados complexos de ignorância aí na nossa mentalidade, nas nossas conversas, na nossa cultura, por assim dizer, em relação ao Islã e a outras religiões, é claro, né? Aqui estamos falando especificamente do Islã. Mais adiante, então, ainda falando sobre o problema da islamofobia, o preconceito específico contra os muçulmanos, eu coloco aqui o print de uma matéria do jornal El País, de 25 de junho de 2017, que veiculou uma matéria, desculpa, ficou até redundante aqui, ele veicula uma matéria com um título que reflete o problema da islamofobia, que infelizmente é muito forte na Europa. Isso pode se ver aqui na imagem ao lado, que na verdade foi um print que eu fiz lá do site do El País, para trazer para vocês aqui. A matéria, a referência completa está ao final, tá, pessoal? A matéria faz menção da tragédia que foi levada a efeito por um homem galês de 47 anos que atirou um furgão contra um grupo de muçulmanos que saíam de uma mesquita. Então, olha que coisa triste, pessoal. Olha que coisa lamentável. O cara pega um furgão e joga contra pessoas que estavam saindo ali do seu momento religioso. E é um tipo isso aconteceu em Londres, tá, gente? E aí deixa pessoas feridas e mortas, inclusive. A matéria, se você acessar, e eu sugiro que você faça isso, você vai perceber lá, mediante a leitura, que a matéria registra outros casos também de islamofobia, tá? Que é, na verdade, um grupo que está sofrendo pelos erros de outro grupo que não necessariamente o representa. Então, você vê a que ponto chega realmente a violência, a que ponto pode chegar a maldade das pessoas. Então, a islamofobia é um problema, como é também o preconceito contra a religião em diversas outras confissões religiosas, tá?
Isso aqui é interessante, pessoal. Eu mesmo já senti na pele e dói, né? E dói. Eu sou cristão, sou de tradição pentecostal. Eu me lembro uma vez de uma. Eu era, eu era funcionário de uma escola de psicanálise e trabalhava ali no administrativo, no atendimento aos alunos, e nós tínhamos uma aluna que, que era policial civil, inclusive, e ela era visível, assim, ela não conseguia disfarçar o preconceito dela contra crentes, né? E ela vinha conversar comigo, e um dia ela começou a associar os crentes de maneira irrestrita a loucos, a pessoas, especificamente os pentecostais, né? Ela começou a associar os pentecostais a pessoas loucas, desequilibradas, e ela começou a falar que numa determinada ocorrência ela foi prender um homem que estava dentro de uma igreja pentecostal, e ela falava dando a entender que as igrejas de modo geral eram assim, com pessoas assim, e nossa, eles ficam gritando, né, durante o culto, aquela coisa toda. Engraçado, né? As pessoas vão para um jogo de futebol e gritam e se esguelam ali, e ninguém nunca associa isso à loucura, né? O ato religioso parece que, na cabeça de algumas pessoas, via de regra, ele tem que ser explicado pelo viés da patologia, né? Da loucura. E é claro, há excessos, né? Eu mesmo, como um cristão pentecostal, não me identifico com algumas práticas ditas pentecostais, né? Mas aí nessa hora a gente tem que fazer uma pergunta, né? Será que isso é pentecostalismo, né? E aqui no contexto específico desta videoaula, será que isso é o Islã? Será que é isso que Maomé ensinou? Né? Será que é isso que o Corão ensina? Será que essa é uma interpretação unânime do Corão que legitima esse tipo de brutalidade, de violência, de discurso que segrega, que agride? Então, a questão do preconceito realmente precisa ser discutida com seriedade, com vistas à sua superação. É isso que a gente precisa, né? Nós precisamos ser capazes de conversar, de dialogar, de ouvir pessoas de outras tradições religiosas, entendendo que é possível fazer isso, entendendo que um religioso maduro, ele consegue fazer isso sem prejuízo da sua própria tradição, sem prejuízo da sua própria fé, sem prejuízo da sua própria crença, né? Então, eu consigo ouvir o muçulmano falar, eu consigo ouvir, né, a monja Cohen falar, eu consigo ouvir o Leandro Carnal e o Luiz Felipe Pondé, que são pensadores, o Pondé filósofo, o Carnal um historiador, que são aí intelectuais ateus, sem necessariamente me tornar ateu, né? E no entanto ouço, me maravilho com o que eles falam, é extremamente contributivo para mim, e eu acho que isso é muito válido, né? Então, penso eu que pessoas maduras são capazes de conversar, de dialogar sobre religião, sobre crenças religiosas, discutir as suas crenças, sem necessariamente se agredirem, se ferirem, e sem prescindir das suas próprias tradições. Como afirmou o grande filósofo contemporâneo, falecido na verdade, mas um filósofo contemporâneo, Paul Ricoeur, ele vai dizer que um ser humano descobre a sua própria finitude ao perceber que ele é parte, na verdade, de uma tradição. Então, nós damos sentido à nossa existência, nós significamos e ressignificamos nossa existência no interior de uma tradição. Então, a tradição, seja ela religiosa ou não, ela tem uma importância muito grande para a gente, né? Então, é interessante que não dá para abordar essas questões religiosas da maneira reducionista, como a gente vê às vezes, no interior da própria religião ou das próprias religiões e fora delas também, né? Não dá. É preciso uma análise responsável e séria para que a gente possa entender o fenômeno religioso. Mais adiante, você pega, pessoal, eu vou falar aqui de maneira muito aberta, né? Você pega, por exemplo, o livro Deus no Delírio, ou você vai no YouTube e digita lá documentário Deus no Delírio, o livro que foi escrito e o documentário apresentado pelo autor, o Richard Dawkins. Os argumentos que ele apresenta são ridículos, são risíveis, né? Você tem gente, e eu estou fazendo essa crítica aqui, ele é um crítico feroz da religião, né? Não apenas da religião cristã. Pelo Dawkins, a religião seria erradicada da humanidade. Isso é de uma boçalidade que chega a ser escandalosa para um acadêmico de Oxford, né? As afirmações que ele faz são extremamente boçais, reducionistas, paupérrimas,
E eu estou falando isso não porque ele é um ateu, porque isso seria uma espécie de ateísmofobia, não sei nem se essa palavra existe, se não existe, estou inventando agora, né, mas são ridículos os argumentos que o cara apresenta. Né, é incompatível com um cara que é acadêmico da maior universidade do mundo, que é a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E argumentos reducionistas, ora generalizantes, e como disse, eu não estou fazendo aqui esse rebate ou essa crítica, na verdade, não estou nem rebatendo, né? Não estou necessariamente discutindo as críticas que ele faz. Eu teria que pontuar essas críticas ou esses argumentos e em seguida rebatê-los, o que não seria em absoluto difícil, né? Mas criticando a postura dele, isso também não é um ataque pessoal, não é argumento ad hominem, é uma crítica à postura dele. E faço isso por quê? Porque há ateus que são muito competentes na sua crítica à religião, como por exemplo Friedrich Nietzsche. Esse cara tem o meu respeito. Ele faz uma crítica ácida à religião. O cara tem uma crítica muito dura, faz uma crítica muito dura ao cristianismo, mas uma crítica competente, coerente. Né? Você volta mais no tempo, tem outro camarada que está fazendo uma crítica à religião também duríssima, inclusive ao cristianismo, que é o Søren Kierkegaard. Esses, sim, eu respeito, tenho meu respeito, porque fazem uma crítica com honestidade intelectual, é diferente do Dawkins, né? Diferente do Dawkins, que apresenta argumentos paupérrimos, risíveis, né? Que qualquer pessoa com uma capacidade intelectual mínima tem condições de olhar e suspeitar que tem alguma coisa errada ali no que ele está falando. Né? Me lembro de ter lido nesse livro dele, a Deus um Delírio, ele dizer que é um crime os pais educarem os filhos em suas religiões. E por que então não é um crime os pais educarem os filhos no ateísmo? Porque o ateísmo é mais legítimo que a religião, percebe? São argumentos dessa natureza que ele usa, que são muito pobres, né? E a imprensa, a mídia dá certa visibilidade a ele, mas diante de um acadêmico competente, como por exemplo quando ele debateu com John Lennox, matemático da Universidade de Oxford, foi avassalador. Né? Lennox, no debate, foi extremamente superior a ele. E não era para ser diferente. Os argumentos são muito ruins, de fato. Né? Então, eu penso, pessoal, que uma crítica séria à religião ela é necessária. Eu sou um crítico do movimento evangélico, basta você procurar material meu na internet. O movimento evangélico tem muitas contradições, mas a minha crítica é responsável. Né? A minha crítica ela emana de uma observação que procura ser honesta e imparcial. Né? Então toda religião precisa estar aberta a isso. Né? Então o preconceito, muitas vezes, ele vem de fora também. Ele não vem apenas de uma religião contra outra religião. Ele vem também de pessoas que não professam uma religião, que não conhecem de fato, que não entenderam os cânones, que não entenderam o modus operandi e, no entanto, criticam, estabelecem juízos de valor e produzem agressões. É lamentável isso. O preconceito precisa ser superado. Assim como muitos religiosos são preconceituosos em relação a ateus. Né? É um argumento horroroso que a gente vê as pessoas apresentarem para criticar o ateísmo é dizer que o ateísmo ele tende a ser um sujeito, ou que o ateu, desculpe, ele tende a ser um sujeito imoral, porque a religião impinge em nós valores, porque a religião, ora, é você usar um fato religioso para deslegitimar um outro fato que pode acontecer fora dos limites da religião. Isso é muito complicado, esse tipo de raciocínio. Né? A moralidade ela é inerente ao ser humano e não necessariamente ela é dependente da religião, embora a religião potencialize, embora a religião valorize sobremodo a ética. A gente viu isso aqui e vamos ver aqui nesta videoaula também, mas não podemos com isso fechar a conta e dizer que uma pessoa que é criada fora do contexto de uma religião necessariamente será uma pessoa de caráter duvidoso. Então, isso é muito pobre também. Então, a gente percebe aí o problema do preconceito. É você firmar opiniões com base em pouca pesquisa ou mesmo na ignorância, né, quando você não conhece de fato e, no entanto, firma um juízo de valor. Tá? Vamos repensar aí, gente. Vamos repensar e pensar com carinho essas questões que são tão importantes para a nossa boa convivência. O que significa ser muçulmano? Né? Aqui eu coloco aqui do lado direito a foto aí
da Pedra Negra, que está ao centro aqui, que é uma espécie de relíquia religiosa para os muçulmanos. Eles se reúnem aqui em torno dessa pedra, fazendo aí a Kaaba. Provavelmente é um meteorito que caiu, que está há muitos anos aqui nessa localidade. As pessoas que adotam o islamismo como religião são chamadas de muçulmanas. A palavra muçulmano é indicativa de que a pessoa segue o Islã, não necessariamente que ela é árabe. Isso aqui é legal de ser destacado, tá, pessoal? Porque nem todo muçulmano, tá? Ó, eu vou até sublinhar aqui para que você preste atenção nisso, tá? Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Embora a gente tenha aí o Islã, a religião do Islã predomina, é muito forte nos países árabes, embora ela esteja muito presente também em outros países, mas não necessariamente todo muçulmano é árabe e vice-versa. Tá? Por quê? Porque muçulmano, a palavra muçulmano indica que a pessoa está seguindo o Islã. Não existe, não necessariamente, essa adoção do Islã como religião precisa ser feita por algum ritual específico, como acontece no cristianismo. Basta que a pessoa confesse que Alá é o único Deus digno de adoração e que Maomé é o seu profeta, e essa pessoa, e claro, ela vai aí adotar os princípios do Islã, vai ler o Alcorão, vai praticar as orações diárias, vai adotar os ritos do Islã, como outras religiões têm os seus ritos também. O budismo a meditação, o cristianismo a oração, o reza, etc. No Islã também há isso, mas nesse sentido, no que tange a essa adoção da religião pelo indivíduo, ela é uma religião menos formal, ela é uma religião menos, vamos dizer assim, menos ritualística, né? Então basta a pessoa professar isso e adotar essas crenças, os 5 pilares do Islã, e ela pode então ser considerada muçulmana. É possível ser muçulmano sem ser árabe, e obviamente muitos árabes são muçulmanos, ainda que nem todo árabe o seja. E ainda um dado curioso sobre o Islã é que, olha que coisa interessante, né? A maioria dos seus seguidores não é constituída de árabes. Por quê? Porque você tem aí, existem aí populações muçulmanas gigantescas em países que não são árabes, como a Índia. Então, na Índia, você tem aí uma grande população de muçulmanos, que é um país aí que não é um país árabe. Características do islamismo. É uma religião monoteísta, como disse na videoaula sobre cristianismo, aqui é um monoteísmo, usei essa expressão, não de forma pejorativa, é um monoteísmo rígido, não existe a ideia de pluralidade de pessoas como acontece no monoteísmo do cristianismo. Aqui trata-se de um Deus único, no caso Alá. Também não é enoteísmo, ok, pessoal? É monoteísmo mesmo. Tem Maomé como último profeta, enviado por Alá, adota o Corão, ou o Alcorão, como livro sagrado, divide-se em 2 grandes grupos, os sunitas e os xiitas, existem outros grupos menores, e tem aí, ou podemos resumir a crença islâmica nessa... Claro, há muitos aspectos da crença e da religiosidade islâmica, ok? Mas a gente pode resumir essas crenças nos 5 pilares do Islã que nós vamos considerar. O monoteísmo, como já disse, é uma crença no Deus único, Alá, que não tem igual. E esse Alá, ele tem Maomé como seu profeta e o Corão como sua eterna palavra. Então perceba que aqui você tem uma ideia parecida com o que há no cristianismo, né, que considera a Bíblia como palavra de Deus. O Corão é a palavra de Alá. Os 5 pilares do Islã, que são 5 crenças. No budismo a gente tem lá as 4 verdades nobres, né? No Islã a gente tem os 5 pilares. Então são 5 crenças essenciais que refletem 5 práticas fundamentais do Islã. Essas 5 crenças são a Shahada, a oração, aqui não é charada não, tá gente? Shahada, a oração, a Zaká, o Sal e o Hajj. A gente vai comentar mais adiante aqui cada um desses 5 pilares. Nós temos aí também como parte... Aqui, na verdade, quando eu falo de ética muçulmana, na verdade a ética muçulmana ela é um conjunto de convicções, de crenças, que orientam a conduta do muçulmano.
Essa ética, naturalmente, ela é pautada, quando eu digo pautada, ela está embasada no Corão e inclui diversas crenças relacionadas à caridade, ao pecado, à conduta correta, ao uso da barba, inclusive, né? Você tem aí alas do Islã que não permite que a barba seja tirada, dentre outras práticas que a gente poderia aqui mencionar. Os 5 pilares do Islã, vocês podem ver aí, nós temos o primeiro, que é a Shahada, que é o testemunho muçulmano da sua crença em Allah como o único que merece adoração. Isso aqui é uma espécie, eu coloco no início, né, um testemunho. O que no cristianismo é chamado de declaração de fé ou testemunho de fé, aqui no Islã é parecido. O muçulmano ele professa sua fé em Allah, reconhecendo que Allah é o único Deus digno aí de adoração. A oração, que é uma constante no Islã, o muçulmano ele ora 5 vezes por dia, voltado para a Meca. É uma prática que faz parte aí da rotina e é bem ritualístico mesmo, tem todo um preparatório antes do muçulmano fazer cada uma dessas orações. A Zaká, que é a caridade muçulmana, que é um pilar também curioso, até interessante, porque não se aplica irrestritamente a todos os muçulmanos, especialmente se aplica em particular, ou não em particular, mas de maneira mais especial ao muçulmano que tem uma condição financeira melhor, e ele então, e isso aqui na verdade é uma espécie de mandamento mesmo, tá? Ele tem que tirar 2,5% do seu orçamento anual e dar em caridade, ajudar o pobre necessitado. Coisa interessante para a gente pensar, né? A religião que leva muito a sério essa questão. O jejum no Ramadã, lembrando que Ramadã aqui é o nome de um dos meses do calendário muçulmano. Eles usam, os muçulmanos que vivem fora, acredito que até os que vivem na Arábia também, eles usam na verdade o calendário cristão, né? Mas nos ritos religiosos, nas datas específicas, eles usam um calendário próprio, que é o calendário muçulmano que começa lá com Maomé. Tá? Esse mês, Ramadã, chamado aí o nome que se dá a esse mês é Ramadã, ele é o período justamente em que os muçulmanos praticam esse jejum, que não é um jejum em que você fica ali, que um muçulmano fica ali 24 horas sem comer nada, tá, gente? Não é assim também que funciona. Esse quarto pilar, o Saum, o jejum, sim, esse Ramadã, inclusive, é o 9º mês no calendário muçulmano. A prática aí do jejum no mês de Ramadã consiste basicamente em que o muçulmano ele vai passar aí o mês em jejum e durante esse período ele vai se abster de determinados prazeres, como sexo, diversões. E ele vai fazer isso do nascer ao pôr do sol, ok? Então, durante a noite ele vai poder desfrutar de prazeres, enfim, da questão da sexualidade, mas durante o dia ele permanece abstendo-se desses prazeres, fazendo isso aí durante todo o mês. É um período de grande meditação, dedicação espiritual que os muçulmanos praticam aí todo ano, na verdade. Tá? E o 5º pilar é o Hajj, a peregrinação à Meca, que também não se aplica restritamente a todos os muçulmanos. Se aplica, na verdade, ao muçulmano que tem saúde e condições financeiras para fazer essa viagem. Então, se ele tem, a religião exige que ele vá a Meca, que é considerada uma cidade sagrada para os muçulmanos, como Jerusalém é para cristãos e judeus. Tá? E também para muçulmanos. Né? Jerusalém também é considerada uma cidade sagrada para muçulmanos. Mas Meca é uma espécie de capital aí da religião muçulmana e, por que não dizer, da civilização árabe. Indo mais adiante aí, pessoal, então a gente avança para a nossa conclusão, quando eu vou dizer que acontece de pessoas tenderem a associar a questão do terrorismo ao Islã de maneira inflexível, como se peraí, pessoal, desculpa. Vamos lá. Aqui, ó. Eu acabei pulando aqui, gente. Desculpa. Agora sim, vamos lá. Acabei intercalando aqui os slides. Falando aqui um pouquinho dos xiitas e sunitas,
Daqui a pouquinho chegamos na conclusão. É ao vivo e a cores, gente. Pelo menos aqui enquanto eu gravo, né? Esses dois grupos são os principais grupos religiosos no interior da religião islã. Os seguidores do xiismo se concentram nos países do Irã, Iraque e Iêmen. Né? E normalmente os xiitas se caracterizam por serem mais radicais que os sunitas. Né? O restante do mundo, no entanto, do mundo muçulmano, eu digo, é composto majoritariamente por sunitas. Essas diferenças derivam do fato de que o Islã, assim como outras religiões, convive com diferentes interpretações do Corão e da lei islâmica. Né? Como a lei islâmica não se baseia apenas no texto alcorânico, mas também no hadith, ou seja, uma espécie de tradição, né? Interpretações diversas podem ser feitas, o que permite muitas vezes oferecer várias respostas para uma mesma questão. Essa diversidade é certamente a principal e melhor evidência de que nenhuma interpretação da lei religiosa muçulmana pode ser considerada a única, o que, portanto, bastaria para impedir no seio dessa religião a existência de donos da verdade. Isso aqui é algo bem interessante para a gente pensar. Eu até falei sobre isso antes aqui durante a videoaula. Agora sim, chegamos à conclusão. Eu vou dizer que acontece de pessoas tenderem a associar a questão do terrorismo ao Islã de maneira inflexível, como se o Islã fosse invariavelmente uma religião beligerante. Mas deve-se lembrar que o problema do fundamentalismo religioso é uma realidade nas três grandes religiões monoteístas mundiais, como bem destacou Karen Armstrong em seu importante livro intitulado Em Nome de Deus, o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Infelizmente, o preconceito é uma realidade e alimenta-se da ignorância das pessoas, isto é, da falta de conhecimento a respeito do objeto do seu preconceito. Daí decorre a importância de se conhecer adequadamente os fundamentos teológicos e religiosos de uma religião, para que se evite o caminho do preconceito e da violência simbólica. É quase uma oração, né, gente? Então, deixo aí para vocês essa fala, esse texto. Vocês têm também disponível aí a própria apresentação que vocês podem baixar. E ao final aqui, pessoal, a referência bibliográfica que vocês podem consultar aí também, tá bom? Pessoal, prazer estar com vocês aqui em mais esta videoaula.